Bem-vindos, pessoal! A gente está aqui hoje inaugurando o canal do Comanda. Eu sou a Carol, idealizadora, realizadora desse projeto. Um brinde à nossa inauguração. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre o trabalho do Comanda, a nossa missão. E para começar com o pé direito, claro, vou pedir aquele favorzinho já. Se inscrevam, deem aquela curtida, compartilhem com aquele amigo, amiga de trabalho, aquela pessoa que vocês sabem que vão curtir, vão seguir, vão gostar de acompanhar o que eu tô falando aqui. A gente promete, hein? Pessoal, minha maior missão aqui no Comanda é não deixar vocês passarem por aquilo que eu já passei. A idealização do Comanda ela foi pensada para ajudar gerentes, lideranças, donos, todo mundo que está à frente de um bar como liderança a não passar perrengue. Esse é o ponto principal para mim. Eu gostaria muito que quando eu comecei lá atrás tivesse um lugar onde eu pudesse procurar informações, que eu pudesse ter umas aulinhas ali e me informar sobre a melhor forma de gerir uma casa, de desenvolver metas, de desenvolver a venda, de organizar minha cozinha, enfim, gerir o estoque. E eu aprendi muita coisa trocando a roda com o carro andando, sabe? Que é a realidade grande do nosso setor, né? A gente está num setor muito pouco profissionalizado e que tem realmente pouca formação. Então aqui a gente vai ter esse papo para eu ajudar vocês a resolver as dificuldades que vocês têm como gestores e gestoras das lojas de vocês. E é claro, tem muita história engraçada, né? Dos rolos de operação. E eu vou contar isso em algum momento aqui no canal, fiquem ligados. Mas essas histórias são engraçadas porque no final deram certo, mas tem histórias trágicas também, né? E o que é o principal, esse rolo na nossa operação, muitas vezes custa o cliente que está lá, que foi lá num dia especial, né? Nessa operação que a gente está gerenciando. Muitas vezes custa a nossa venda e muitas vezes custa a confiança que alguém depositou na gente para estar lá sendo a cara, as mãos e o coração daquela operação. E então é muitas vezes uma posição ingrata, né, em que a gente não pode errar. A gente sente assim nessa pressão e que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, mais uma vez, esse é o espaço para a gente falar sobre isso. E como é que eu cheguei até aqui, né? Aos poucos eu fui percebendo que eu era uma pessoa que as pessoas paravam para ouvir, sabe? Depois de um tempo da minha experiência, né? Que eu sou uma pessoa que consigo resolver problemas, consigo analisar e criar processos para aquilo. Eu comecei tem mais ou menos 10 anos, eu vim de outra área. Que também me ajudou, porque eu trabalhava com pesquisa de mercado, com atendimento ao cliente, enfim. Então eu conseguia olhar como que os clientes se sentiam e estratégias para melhorar um negócio. Eu entrei, comecei a trabalhar num bar, trabalhei fritando batata, trabalhei no atendimento, trabalhei na cozinha, no bar. Depois eu fui virando subgerente, depois gerente, depois eu virei treinadora, depois eu fui trabalhar na consultoria de uma marca grandona. Enfim, aí tô aqui, né, vim pro Comanda justamente com essa missão de passar tudo aquilo que eu aprendi na prática das operações e também nos cursos que eu fiz, né, em como que eu fui estudando, enfim. E aí o Comanda ele surge dessa minha vontade de impactar positivamente o nosso setor, que sofre muito com essa baixa profissionalização, sofre com um pouco conhecimento sobre as operações emboladas e ajudar vocês, gestores, né, que muitas vezes são colocados só lá, com alguém confiando, né, em vocês, na gente, mas com muitas dúvidas, muitas dificuldades, né, e muitas vezes até a pessoa que colocou a gente lá para gerenciar também não sabe muito sobre o negócio ou não sabe passar, não tem tempo também para ensinar. Eu tive a felicidade de ter algumas pessoas me ensinando,
Nem sempre, mas tive a felicidade de ter algumas pessoas me ensinando, me pegando pela mão, me guiando. A gente também vai falar disso aqui no futuro. E eu tô aqui com essa missão de ajudar a mudar um pouco a realidade, um pouco não, bastante, né? Impactar muito positivamente a vida dos nossos gestores e os bares que existem. Então, galera, vamos comigo novamente. Já se inscreveram aqui? Se inscrevam, curtem, compartilhem e fiquem aqui para os próximos vídeos. Um abraço e um brinde.